Olá viva! Quinta-feira, 7 de maio de 2020. Bem-vindos de volta a mais um update diário coronavírus e o impacto no turismo. Muito bem, vamos lá ver por onde é que vamos começar hoje. Desde logo por aquele exemplo daquilo que há de vir. Todos sabem que em Portugal e na maior parte da Europa o 1º de maio não pôde ser celebrado como fim de semana prolongado devido às limitações do Covid-19, mas na China foi o primeiro grande teste ao mundo das viagens, ainda que a nível interno. Portanto, praticamente não há viagens para o exterior. Muito bem, pessoas na China cheias de fatos especiais, de máscaras no rosto, viseiras. A verdade é que esse turismo na China aconteceu a nível interno, mas as quedas foram de 60% ao nível das receitas. Curiosamente, as quedas não foram tão altas ao nível das pessoas que viajaram, porque apesar de tudo estamos a falar de umas mini-férias de 1 a 5 de maio, em relação ao ano passado tinha sido apenas de 1 a 4 de maio, a queda foi sensivelmente 50%, mas em termos de receitas 60%. O que denota, desde logo, preços mais baratos para tudo, mas também, segundo algumas informações que chegam da China, uma fraca vontade, muito pouca vontade em gastar dinheiro, porque além do Covid-19 temos as óbvias preocupações da economia. Então isto é um pouco o exemplo do que é que pode acontecer nos próximos tempos na Europa. Seguramente vamos ter já em maio, mas sobretudo no início de junho, uma acumulação também de feriados. Em Portugal isso também acontece, mas se na China houve essa queda, aqui provavelmente a queda não será tão grande para esse tipo de dias. Mas estamos a falar de um turismo interno. No caso da Europa, a maior parte dos destinos dependem claramente do turismo externo. Então fica esta informação da China que mostra bem como as coisas podem ser nos próximos tempos. Em algum dia haverá também vontade de viajar para o exterior, e isso, vontade não falta, mas a possibilidade sim. Por exemplo, enquanto a Dinamarca diz que não quer para já abrir o turismo com a Alemanha, a fronteira terrestre da Dinamarca é precisamente com a Alemanha, vai ter que se esperar mais tempo. Há países que preparam já campanhas agressivas. Ontem eu dei o exemplo do Egito, que vai fazer o teste com as suas grandes medidas de segurança e higiene com o turismo interno para depois adaptar ao externo. E a Turquia também, segundo uma fonte me informou, vai preparar também pacotes extraordinariamente agressivos em termos comerciais ainda para este verão, para tentar salvar a situação. E olha que coincidência, a Turquia, cuja moeda, a lira turca, está agora no seu mínimo histórico, hoje mesmo face ao euro, ou seja, um euro compra 8 liras turcas. Isso significa que quem tem possibilidades de vender ao turismo inglês, alemão, enfim, aos turistas do centro e norte da Europa que procuram destinos de sol e praia, pois é, a Turquia está na linha da frente para uma política agressiva ao nível comercial, e essa política, claro, pode criar algumas dificuldades aos países do sul da Europa, desde logo à Grécia, que são vizinhos e que têm o euro. Todos os países que têm a moeda única poderão então sentir mais dificuldades por serem obrigados a jogar nesse tabuleiro da agressividade comercial. Mas enfim, vamos ter que esperar para ver, pois isto ainda são as primeiras perspectivas para o futuro e não se sabe bem se o futuro que se pensa será na realidade algo dessa maneira que se pensa hoje. Muito bem. Uma ferramenta que pode ajudar alguns países, e Portugal é um deles, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e é aquela que estamos a ver agora na imagem. Uma empresa, é um produto novo de uma startup norte-americana de São Francisco chamada Bacarei, e que presta serviços também para o setor da aviação. Eles criaram uma ferramenta chamada Smart Check, que é para
eles vão vender esta ferramenta para quê? Para que as companhias aéreas ofereçam aos seus potenciais clientes, no momento em que vão fazer uma reserva, vejam como está a situação do Covid-19, os casos, as mortes por Covid-19 nos países de destino. Ou seja, fazendo a experiência por Faro, não vai dar a situação no Algarve, tanto faz o aeroporto de Faro, Lisboa e Porto, vai dar a situação em Portugal. Sendo Portugal um país até com o número de casos e de mortes e onde a situação não está nada má comparado, por exemplo, com Espanha, Itália ou França, ou mesmo o Reino Unido, talvez Portugal acabe por se beneficiar desta ferramenta que é muito interessante. Agora, as startups estão a lançar ferramentas otimizadas para o mundo do Covid-19, não deixa de ser algo interessante. Muito bem, já falamos da China, vamos voltar aqui para a Alemanha, que continua a insistir para que as pessoas apostem no turismo interno. Aliás, não é de admirar, em Portugal as autoridades estão a fazer a mesma coisa, para que os portugueses fiquem em Portugal e que apostem e ajudem a própria economia. O problema é que em Espanha, Itália, na Alemanha, por aí fora, na maioria dos países vão com o mesmo discurso. Aí é uma parte que não nos beneficia, porque nós somos claramente dependentes do turismo externo para a maioria do ano. De qualquer maneira, o que se prevê, e essa já é uma perspectiva interessante para muita gente, é que o mês de setembro, outubro, já possa haver uma normalização. Isso será possível se não houver uma nova explosão de casos de Covid-19, nomeadamente na Europa. Claramente, algo já parece ser óbvio. Vamos ter turismo interno e algum turismo europeu e pouco mais, uma vez que do Oriente praticamente não serão feitas viagens para a Europa nesta fase, do continente americano muito menos, até porque lá a questão da contenção da fase de mitigação do vírus está mais atrasada, então para já também não se pode contar com muitos turistas com origem nas Américas e voos, vamos ver o que é que acontece. Tudo está muito incerto ainda. Bom, eu queria também dizer que, e esta é das tais coisas que tenho um prazer muito especial em afirmá-lo, muitos anfitriões nos Estados Unidos da Airbnb estão cada vez mais a apostar, tal como todos devem fazê-lo em todo o lado, nas vendas diretas através do seu website ou por meios mais clássicos como e-mail, telefone, exatamente porque não só não se paga a comissão da agência, como também há um controle muito maior na dinâmica de relacionamento com o cliente. Relacionamento logo na pré-venda, na venda, no pós-venda, possibilidade de cancelamentos, de mudanças de data, tudo muito mais flexível, digamos assim. Isto ocorre porque inúmeros anfitriões das agências de viagem, online e offline, ficaram e continuam muito desagradados com a situação dos reembolsos, com a política dos reembolsos, onde as ditas agências não queriam passar vergonha com os clientes, mas na verdade isso foi tudo à custa de dilapidar a liquidez das empresas hoteleiras. Outra situação que está também a acontecer, e vou voltar aqui atrás à questão da China, mesmo com quedas de receitas de 60% nos ditos feriados que acabaram por ser de 1 a 5 de maio, há um setor, e isto eu já tinha aqui dito num dos vídeos, há um setor que cresceu, o setor rent-a-car nessas viagens. Pois é óbvio, se há que manter distanciamento social, se os transportes são perigosos, a grande maioria dos turistas, sobretudo a nível de viagens internas, vão optar pelo automóvel, acaba por ser mais seguro em termos de higiene, nada de transporte público nesse contexto. Mesmo quem voa normalmente de avião para destinos próximos, muito bem, se tiver tempo, acabará por fazer essa viagem de automóvel,
ou mesmo quem venha de avião, depois as viagens internas, imaginamos um norueguês que vem para Lisboa, pois muito bem, para conhecer Portugal, se de antes ainda poderia pensar na rede de comboios e autocarros, agora possivelmente vai optar por alugar um automóvel, na renta-car, e acabar por conhecer um pouco mais do país. Então esse é outro fenómeno que este então é seguro. Vai acontecer nos próximos tempos, quando o turismo retornar, o fenómeno de procura de carros, de automóveis privados, renta-car, carrinhas, etc., para fugir aos transportes públicos. Entretanto, os norte-americanos dizem que é muito cedo para dizer quando vão ser retomadas as viagens internacionais. Lá está. Então, mais uma vez, na Europa, temos mesmo nesta fase de contar com os locais, os regionais e os europeus em geral, porque pouco mais do que isso dará. Mas, entretanto, ontem, dia 6, o número de voos na Europa, controlados pela Eurocontrol, 86% a menos do que no mesmo dia do ano anterior. Ou seja, está a haver uma recuperação. Já não estamos a falar de 90% de movimentos a menos, mas 86%, mas é uma recuperação muito, muito lenta, que ainda não tem nada a ver com aquilo que se pretende. Entretanto, relativo ao primeiro trimestre que já passou deste ano, o grupo Air France KLM apresenta 1,8 mil milhões de euros de prejuízo. Isto no primeiro trimestre, onde a questão do coronavírus ainda não estava no caos que acabaria por seguir. Eu nem quero imaginar como serão as contas destas companhias aéreas relativas ao segundo trimestre que estamos agora a viver, pois pelo menos o abril e o maio são para esquecer. Outro relatório, o grupo de aviação IAG, que inclui British Airways, Iberia, por aí fora, perde 1,5 mil milhões de libras também nos primeiros 3 meses do ano. É absolutamente impressionante como as coisas estão e realmente era impossível qualquer companhia aérea que fosse sobreviver sem ajudas ou de fundos de investimento ou do governo A ou B. Enfim, não dava hipótese. Enfim, estas foram as informações mais importantes de hoje, com muitas reflexões. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado. Divulgue o canal, subscreva, deixe o seu comentário, dê um like. É o coronavírus e o impacto no turismo. Mais um update diário previsto para amanhã. Então, saúde e até à próxima!